Boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo convite, Patrícia e Fredê, organização do evento e dos SEDES. É um prazer. Cheguei direto de uma viagem, vim ontem, então super com vontade de estar aqui. Essa apresentação é importante fazer algumas contextualizações rápidas. A gente teve a oportunidade no quinto seminário de entender o contexto do Litoral Norte e sonhar, né, em desenhar um projeto ideal. Então, essa apresentação aqui agora é um desenho de um projeto ideal que precisa ser criticado e precisa ser, então, absorvido e compreendido pelas partes interessadas, né, empresários, comunidade, gestores públicos, tanto gestores públicos dos municípios, do Estado, do governo federal, quanto gestores das áreas protegidas. Então, de fato, é a primeira vez que ele é apresentado. Ele foi gestado aí em reuniões presenciais e à distância feitas por mim, pela Patrícia e o Fredê, outras pessoas se envolveram também. Então, é isso que a gente tem a intenção de apresentar. Pode passar, Samanta. Então, a evolução do projeto parte daquela ideia de ter um selo, né, a tal da certificação. A gente precisa criar um selo do Litoral Norte. Mas a gente precisa de um selo, né, a gente precisa de um destino competitivo. E o que a gente quer como objetivo final, né? O foco deste projeto foi muito focado na cadeia de valor do turismo, né? Pensando numa cadeia de valor do turismo, entre aspas, expandida, pensando um pouco já no que foi falado aqui, que também teve presente naquela quinta oficina, que é do mercado Mata Atlântica, o Sérgio acabou de falar, que são dos produtos, né, do extrativismo, do agroindústria, que é agroextrativismo, então essa expansão também. Mas a ideia, então, é ter o território litoral norte do estado de São Paulo como destino de referência de desenvolvimento sustentável, com foco na qualificação e promoção da cadeia de valor do turismo e na consolidação das unidades de conservação. Então, aliar turismo e conservação. 4 municípios-alvo, tem novidade aqui. Bom, quais são as premissas? Então, como tudo que foi falado aqui, é muito bom a gente no Brasil estar falando de desenvolvimento territorial, porque a gente fez muito pouco isso. Então, os nossos territórios se desenvolvem sem nenhum planejamento, o resultado é um caos de convivência entre usos e interesses. Então, a ideia é um projeto de desenvolvimento territorial de longo prazo, num cenário ideal. Então a gente pôde sonhar, a gente não tinha restrição orçamentária, até porque a gente não tem orçamento, né? Então vamos desenhar um projeto que ele fosse ideal, vamos sonhar. Então ele é ousado também, né? E ele tem 2 grandes premissas, que é aliar conservação e desenvolvimento sustentável, focando o desenvolvimento sustentável em micro e pequenas empresas, já que 99% das empresas envolvidas com a cadeia de valor do turismo são micro e pequenas, né? Ou médias no máximo. Outra premissa, não reinventar a roda, tem muita coisa que está pronta, a gente vai aproveitar isso tudo, se apoiar na massa crítica existente. Então, outra coisa importante dizer é isso, quer dizer, na reunião anterior já se falou muito do projeto do Sebrae, do Litoral Norte, o Sérgio acabou de falar do Mosaico Bocaina, então tem muita sinergia, esse é um território com muita massa crítica, muita coisa que já aconteceu, muita coisa que está acontecendo. Qualquer projeto que começar aqui, ele deve partir dessa base, começar do zero. É uma perda de energia, de tempo né, desculpe a palavra, burrice. E esse é um projeto em desenvolvimento ainda, quer dizer, essa é a primeira versão que está sendo apresentada, precisa ainda de muito refinamento. Então a ideia é testar a ideia com vocês. Pode passar, Samanta, por favor. Então, em linhas gerais, o projeto é um projeto de desenvolvimento territorial que alinha qualificação com marketing, né? Então ele quer desenvolver competência dos empresários, dos profissionais, para que esses empresários e profissionais fiquem mais competitivos, né, a partir de uma atração que é o marketing, né? Você vai ser promovido se você for mais competitivo, se você conseguir alinhar na sua atividade empresarial a conservação, a sustentabilidade, né? A certificação, então, não é um fim, é uma ferramenta que tem que ser discutida como é que vai ser utilizada. Ela é apropriada como, de novo, um gatilho para se conseguir alcançar a competitividade, mas ela é um meio, ela não é um fim. A competitividade, então, é o resultado que a gente deseja. Então, pode ser que a gente, ao longo do desenho do projeto, entenda que, em alguns casos, a gente não quer ninguém certificado, a gente quer gente competente, né?
Isso é uma discussão longa e complexa, mas tem que ter um equilíbrio na abordagem. O que a gente quer dizer com isso? O público e o privado, né? Quais são os interesses comunitários, quais são os interesses públicos, quais são os interesses privados. A gente tem que conciliar isso, não adianta andar sem o outro, quer dizer, não adianta olhar só para as empresas, não adianta olhar só para o interesse público ou só para o interesse comunitário, né? Não adianta olhar só para a conservação e não olhar para o desenvolvimento. Então, tem que buscar esse equilíbrio o tempo inteiro. Uma coisa que tem que ser do ponto de partida até o fim é foco no mercado, né? O produto tem que estar focado em mercado, né? Então, hoje, uma observação que um dos colegas aqui da plenária de hoje, na apresentação dos produtos, ele fez essa pergunta: mas esse produto aí está feito para qual mercado? Né? Então, qualquer coisa que seja feita aqui, num projeto desse tipo de desenvolvimento territorial de competitividade, ele parte da demanda de mercado potencial, né, que vai existir ou que já existe. Ele tem uma estratégia de desenvolvimento humano. Todo mundo que se envolve no projeto tem a oportunidade, então, de se desenvolver enquanto profissional, enquanto ser humano. Tem uma forte vetor de qualificação. E ele tem por trás a tentativa de uma estratégia de sustentação e perenização disso. Quer dizer, se a gente precisa de um grande recurso para começar, ele no prazo, ele tem que tentar se sustentar sozinho, com algum mecanismo de geração de receita. Seja a ideia que o Sérgio trouxe de fundos, né, de fiduciários ou fundos de investimento que possam sustentar isso, seja por um mecanismo de adesão que os próprios empresários, os próprios turistas que venham aqui apoiem a sustentação disso no prazo. Bom, então, um diagrama aí para tentar expressar um pouco o resumo da ideia, né? Numa crença de que para isso tudo acontecer precisa de governança. Então, governança é o ponto de partida. As unidades de conservação no centro da estratégia. Então, tem esse grande desafio do litoral norte, talvez o principal potencial, né? Você tem um conjunto de unidades de conservação aqui no litoral norte que é extremamente significativo, né? E importante para o território como um todo. Então, para o turismo e para outras economias sustentáveis, isso é um valor tremendo, né? Um privilégio. Então, daí o desafio e a oportunidade de ter que tratar das unidades de conservação no centro da estratégia. Elas têm que ser consolidadas, protegidas, incluídas no processo e ser fortemente envolvidas no processo decisório. E aí os nossos outros dois elementos, a qualificação, como uma maneira de conseguir alcançar esses objetivos, quer dizer, pessoas, profissionais, destinos, gestores públicos têm que estar qualificados, e o marketing, que é a maneira da gente competir, né? Então, marketing é competição. Vamos brigar com o resto do mundo, porque a gente quer ou vender mais produtos sustentáveis, a gente quer vender mais o nosso destino, um dos dois. Mas aí precisa entrar numa guerra que é bastante agressiva, que é a guerra do marketing e dos mercados, né? Bom, a ideia é conciliar isso, quer dizer, o resultado final é a competitividade, conciliar a sustentabilidade, conservação e desenvolvimento. Então, essa é a maneira de expressar quais são as nossas ideias-força. Bom, e aí, uma maneira da gente tentar expressar outra questão essencial, que é o tanto de gente que está envolvida nessa brincadeira, né? Quer dizer, não é uma brincadeira, ao contrário, é um grande desafio, né? Então, o público-alvo, principalmente, o público-alvo principal do projeto são as empresas e os profissionais. Quer dizer, entre parênteses aí, ou entre aspas, a gente tem que incluir ainda gestores públicos, que também estão envolvidos nesse processo. Mas a grande vítima do projeto, né, se a gente pode assim dizer, são as empresas e os profissionais. São esses que têm que se engajar nesse processo, porque eles serão os que serão beneficiados, além de terem seus negócios mais competitivos, mais sustentáveis do ponto de vista econômico, social e ambiental, vão ganhar mais dinheiro no fim das contas, né? Então, essa também é uma premissa do projeto. Quem se envolver tem a oportunidade de ter mais sucesso. Essa é uma tese, a hipótese do projeto também. Mas então, você tem a cadeia de valor de turismo e conservação, tentando expressar que nós estamos falando de turismo e conservação, unidade de conservação de novo aqui no meio. Não quero esse aparelhinho, não. Muito obrigado. Eu me dou mal com isso. E aí a gente tem operadores de atividades de ecoturismo, aventura, culturais, guias e condutores, bares e restaurantes, estruturas náuticas, hotelaria, os gestores das UCs, passeios com embarcação,
atrativos organizados, agências de viagem receptivo, pequeno comércio, a lavanderia, a manicure, a pequena padaria, essa turma toda, eventos, centros de convenção, transportadoras, produção associada ao turismo. Então, em tese, para cada um desses públicos, aqui nesse círculo central, você teria uma oferta de valor do projeto, eles teriam uma oportunidade de se qualificar, eles estariam envolvidos nessa grande iniciativa de se criar uma marca, né, essa marca Litoral Norte competitivo. Eles teriam uma oferta de valor para serem qualificados, cursos de capacitação, oficinas, e ao mesmo tempo eles estariam incluídos nos esforços de promoção, nos esforços de marketing, nos esforços de criar uma marca. E você tem ainda um outro grupo que está nessa órbita aqui, de partes interessadas. A academia tem um papel importante aqui, pode apoiar muito na perenização da oferta de qualificação, por exemplo, na construção da massa crítica do conteúdo, dos métodos que vão ser usados. Comunidades tradicionais, que muitas dessas comunidades tradicionais estão oferecendo algumas dessas atividades, mas elas têm que ser consideradas no processo de planejamento e de implementação. As prefeituras, o Estado, com certeza o governo federal aqui também, não esquecemos. As ONGs, Exército e Marinha, aí pelas características do território e por aí vai. Então, e aí, lembrando e reforçando que nós estamos desdobrando sempre, nós estamos pensando nessas partes interessadas, sendo as empresas, os profissionais ou os trabalhadores, né, os empregados, os profissionais, quem trabalha. Né? É essa turma que tem que ser engajada, tem que ser envolvida. Ainda nessa meta, plano de negócio para as unidades de conservação, quer dizer, a ideia de promover negócio dentro dessas áreas, desenvolvimento de um plano de monitoramento e avaliação do estado da conservação. Tem um grande desafio para as áreas protegidas no mundo inteiro de avaliar o seu estado de conservação, né, objetivos de conservação versus status. E se a gente está falando que a gente quer consolidar as áreas protegidas, isso precisa estar alinhado com monitoramento e o desenvolvimento do programa de voluntariado. Né? Então essa primeira meta está muito alinhada em criar as condições do território, criar o clima, a cabeça, abrir corações e mentes, começar as negociações, começar o processo de qualificação e colocar as áreas protegidas no centro da estratégia para que elas sejam fortes o suficiente, tenham ferramentas para entrar num processo mais agressivo de mercado, que de fato é isso que acontece. Né? Nós vamos estimular fluxo turístico, vamos querer fazer isso de uma maneira mais forte. Nós não estamos falando de massa, mas também nós não estamos deixando de falar de massa. Como falou o nosso amigo no começo do seminário, será que o litoral norte é destino para pobre ou para rico? Será que a discussão não é essa? A discussão é, a gente precisa planejar produtos para diferentes classes sociais, para segmentos específicos e fazer isso de maneira adequada e equilibrada. Isso não é fácil, porque a demanda não obedece o que a gente quer, mas com planejamento e olhando experiências de outros países, de outras regiões, é possível de melhorar muito a maneira como você recebe as pessoas e como você posiciona o seu destino, como você oferece oportunidade de recreação, lazer, turismo para diferentes classes sociais. Pode passar, por favor. Então, a primeira meta, então, é a meta mais importante do projeto e também a que tem, talvez, mais conteúdo, né, conceitual. A segunda meta está relacionada ao fortalecimento dessa governança, então, a elaboração de um planejamento estratégico para o desenvolvimento do território. Então, acabamos de escutar o exemplo do Sérgio, tem muita similaridade, tem muita sinergia, convergência do que está acontecendo no Mosaico Bocânico aqui, então com certeza tem que se pensar em algum tipo de integração, mas tem que ter um plano estratégico para o território, isso não tem dúvida. A elaboração e implementação de uma metodologia de facilitação e alteração social, o que o Sérgio acabou de falar. Como é que gerencia um monte de gente junta tomando decisão, com diferentes interesses? Então aprender muito lá e talvez criar de novo sinergias, a estruturação de uma entidade de gestão do destino, talvez esse não seja o nome mais feliz, mas a estruturação de algum tipo de governança para o território, talvez seja a melhor maneira de colocar, e pensar nesse conselho consultivo gestor do mosaico também, esse mosaico do litoral norte, que é outro elemento em gestação aí também que precisa avançar. Né? Então essas são as 3 atividades dessa meta. Pode passar. Aí a gente entra então na terceira meta, que já entra na qualificação. Estamos pensando em uma iniciativa de qualificação importante, né, para qualificar milhares de pessoas, milhares de profissionais desses 4 municípios. Estamos falando milhares, estamos falando de todo mundo envolvido com atividade de turismo ou sua cadeia de valor. Estamos falando então desde quem trabalha com hotelaria, mas quem trabalha com pequeno comércio também. Então,
Né? Acaba uma forte interseção com o dia a dia, com o cotidiano das pessoas que moram aqui. Então, qualificar alimento seguro todo mundo come no lugar, né? Qualificar a manicure, qualificar o pequeno comércio, todo mundo utiliza. Os moradores aqui também, o que é muito bom, né? O desenvolvimento territorial pensa antes nos moradores e depois pensa em quem vem. Então, uma iniciativa importante de qualificação, oficinas e visitas técnicas para a implementação de normas técnicas brasileiras, avaliação da conformidade para certificação. Pode passar, eu explico um pouco mais o que é essa história. O sistema de qualificação que é baseado em normas técnicas, modular a partir de um currículo mínimo estabelecido para cada tipo de empresa. Então aqui tem muita coisa para fazer. Então nós estamos aqui então, na fase de planejamento. Em linhas gerais, a gente está qualificando as empresas e os profissionais. Nós não estamos inventando requisitos, nós estamos utilizando requisitos que já existem. Isso foi a grande discussão da última oficina, né? A gente vai ter um currículo que é básico, todo mundo faz. Tanto empresários, quanto empresas, quanto profissionais. E vai ter currículos específicos a partir das suas ocupações. Então, o pessoal de estruturas náuticas não precisa fazer curso de hotelaria, obviamente, né? O pessoal do pequeno comércio não precisa necessariamente estar implementando a norma de gestão da segurança e turismo de aventura. Então, tem uma divisão do que é mínimo, o que é específico. Como é que a gente faz isso? Essa é uma grande dúvida, mas tem Sebrae, tem academia, tem a própria iniciativa de qualificação do projeto, tem muito conteúdo desse que já existe. Então, de novo, buscando o que já está pronto e se apoiando muito que isso tem que se sustentar no tempo. Então, não adianta criar tudo novo. Tem muita coisa desses projetos do Ministério do Turismo, do Sebrae Nacional, do próprio Sebrae de São Paulo, que já foram feitos. Então, a ideia é colocar isso de pé de novo para funcionar em ciclos. Eu já explico um pouco mais isso. Metas flutuantes são bom. Modular a partir de um currículo mínimo estabelecido para cada tipo de empresa e para cada tipo de profissional. Metas flutuantes de acordo com a linha do tempo do projeto. A gente explica um pouco mais o que é isso. Mas a experiência mostra que um dos grandes problemas desses projetos é a adesão. Você tem ondas de adesão. E quando essas ondas de adesão passam, o povo... Primeiro você tem uma grande dificuldade das pessoas aderirem no começo, porque está todo mundo desconfiado, fica todo mundo mineiro, né, no começo desses projetos, porque, mais um projeto... né? Que perda de tempo, né? Então, a ideia é que isso possa ser feito de maneira que seja inclusiva e perene, o que é um grande desafio em função de recurso, né? O Sérgio mesmo falou. A gente já pensou num negócio assim, de ter uma grande marca, mas faltou fôlego financeiro. Essa é difícil conseguir convencer organismos financiadores, sejam quais eles forem, sejam quais forem eles, a financiar iniciativas de qualificação sem metas muito bem definidas. A ideia aqui, então, é ligar essas metas flutuantes a marketing. Quando eu estou falando ligadas a metas flutuantes, ligada à linha de tempo do projeto, está relacionado àquela ideia lá da nossa quinta oficina. Ele aderiu, ele está dentro das iniciativas de marketing. Ele continua se esforçando, ele está dentro das iniciativas de marketing. Se ele sai, ele está fora das iniciativas de marketing. Essas iniciativas de marketing, então, têm que ser tão fortes que façam ele achar que vale a pena, não só porque ele está melhorando do ponto de vista da qualificação do que ele está fazendo em si, mas porque ele ganha promoção e marketing, oportunidades que são importantes. Então, esse é o desafio. Bom, já ataquei tudo aqui. Então, a ideia de ter uma adesão com requisitos mínimos de conhecimento, seguido a requisitos de competitividade, ou seja, você tem uma adesão, você tem avaliações que vão te mantendo no projeto. Essas avaliações podem ser, no início, mais leves e elas vão ficando mais pesadas. Em tese, até você chegar no nível da certificação, da avaliação por terceiros. Então, aqui tem uma grande discussão que é como é que avalia, né? Essa avaliação vai acontecer como? Vai ser autoavaliação? Vai ser uma avaliação por terceira parte? Quem que paga isso? Quer dizer, mas a ideia é que isso ganhe tanta força pela maneira envolvente que pode ser proposta, e os ganhos de marketing sejam tão significativos que as pessoas entendam que vale a pena. Pode passar. Então, qualificação empresarial, previstos cursos de gestão empresarial, acesso a mercado, exemplos do conteúdo que vai ser utilizado na qualificação. Gestão empresarial, acesso a mercado, que pode ser utilizado. Aprimoramento do produto, gestão financeira, sustentabilidade nos negócios, pode passar. Exemplos de
de implementação de normas técnicas para empresas. Então, você pode ter diversos grupos de empresa no desenho do projeto atual, que a gente está acabando de concluir. Você vai ter um grupo de cada conteúdo desse por município, né? Ou 2 grupos por município, e ainda uma oferta de cursos à distância. E, no mínimo, um grupo de empresas para implementar cada uma dessas normas por município também. Então, isso é por adesão, quer dizer, isso é um projeto voluntário, pode ter um grupo de empresas implementando a norma de qualidade no pequeno comércio em Ubatuba, um em Ilhabela, um em Caraguá e um em São Sebastião, né? Um grupo em cada um desses 4 municípios que trabalham com turismo de aventura. Existe empresa para isso tudo? Quer dizer, essa também é uma dificuldade, mas é grupos de empresa implementando cada uma dessas normas por município. Então, a proposta inicial para as empresas é a norma de qualidade do pequeno comércio, gestão da segurança para a turma do ecoturismo e turismo de aventura, sustentabilidade em meios de hospedagem para pousadas e hotéis, alimento seguro para bares e restaurantes e sustentabilidade em gestão de eventos para os eventos. Para a qualificação profissional, essa oferta é bastante mais ampla. Nós estamos pensando num currículo básico, por exemplo, qualidade no atendimento, boas práticas socioambientais, pode ter hospitalidade, pode ter, né, tem diversos outros conteúdos que já estão, em via de regra, prontos que podem ser utilizados, e currículos específicos de qualificação que podem estar baseados em normas técnicas brasileiras já existentes também. Pode passar. Bom, esse é um diagrama para tentar explicar como é que essa qualificação, né, formam-se os grupos de empresa. Então, micro e pequena empresa 1, aqui, cada uma dessas aqui são as empresas. Você tem oficinas técnicas para o grupo de empresas. E você tem visitas técnicas individuais nas empresas. Isso aqui não é invenção de roda nenhuma, isso aqui vem do PCTS, do Aventura Segura. Isso, na verdade, é um método inventado pelo Sebrae para implementar sistema de gestão em micro e pequenas empresas. A ideia seria utilizar essa metodologia nos diferentes tipos de normas nos 4 municípios por grupos de empresa, né? Isso dá uma escala ao projeto, isso cria uma sinergia entre as empresas. E isso não é inventar roda, isso já está meio que conhecido. Metodologias como essa já foram implementadas para aplicar diferentes tipos de norma de sistema de gestão